Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E nós estamos aqui representando, no virtual, na internet, o Centro Espírita Esperança e Fé, que tem como patrono o senhor José Marques Garcia. E esse mês nós comemoramos o aniversário desses trabalhador, e eu falo, eu já comentei muito com a nossa expositora da noite, que ele é um trabalhador anônimo, ele sempre ficou no cantinho ali, fazendo as coisas dele, dando-nos o exemplo de fazermos o trabalho sem exaltar, né? Então, é com grande alegria que esse mês eu sempre vou nas segundas-feiras lembrar o nosso querido, como todas as semanas eu lembro, o nosso querido José Marques Garcia, fundador da nossa casa, que fica em Franca, na rua Campos Sales, 1993. Então, quem não é de Franca, que está aqui conosco na nossa sala virtual, os nossos amigos que nos assistirão posteriormente, quando passarem por aqui, poderão visitar a nossa casa. É a casa mais, é o centro mais velho que nós temos ainda em funcionamento aqui na cidade de Franca. E como é de costume, todas as noites nós iniciamos com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje eu irei fazer a leitura da mensagem desse livro, que todas as lições nos traz ensinamentos, meus amigos? Saber e fazer. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus está em João, no capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstrava o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Caminho, Verdade e Vida, lição 49, Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, iniciamos então com essa leitura, que nos traz
grandes ensinamentos, né? E agora que nós vamos para a nossa oração inicial, eu vou pedir a todos os amigos que nós possamos vibrar ainda mais pelos nossos irmãos lá do Sul, que estão passando por provas assim complicadas, né? Nós que somos da doutrina espírita, compreendemos, aceitamos, tem hora, né? Mas assim, bem triste, né? Com o coração enlutado muitas vezes, as tristezas que são os ensinamentos que o nosso espírito muitas vezes tem que passar, né? São as lições que temos a cumprir nessa vida. Vamos levar sempre assim, como um aprendizado, né? Que tem uns que são mais fáceis, e desses nossos irmãos está assim bem difícil, né? Mas eles vão conseguir vencer. E aqueles que forem para o plano espiritual, que eles são, né? Eles estão sendo acolhidos com muito amor, com muito carinho, né? Porque a espiritualidade amiga não desabandona ninguém. Então, nesse momento, doemos com o nosso, né, do fundo do nosso coração, aquilo que nós temos de mais sagrado, que é o amor pelo nosso próximo, que essas vibrações de amor, de paz e de luz chegue a esses irmãos encarnados e os desencarnados também, dando força na caminhada. Rogamos também a equipe espiritual do Senhor José Marques Garcia, que possa também iluminar a nossa pequena reunião virtual, que ela seja de grande aprendizado, né? Hoje, basicamente, iremos fechar um assunto que é de aprendizado edificante para a nossa conduta na vida material e principalmente na nossa vida espiritual. Então, assim, agradecemos muito esse amparo, essa proteção, e que tenhamos sempre em mente que nunca estamos abandonados. Nesse momento, eu quero convidar a nossa amiga Odília para fazer para nós a leitura de uma página do Evangelho antes de iniciarmos com a nossa querida expositora da noite, né? Odília, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Tânia, pelo convite. Boa noite a todos. E vamos à nossa leitura tão necessária, né? E como, né? Essa é necessária. O Evangelho é tudo para nós, né? É o modelo, é o nosso guia, é o nosso roteiro na nossa caminhada. Vamos lá. Necessidade da encarnação. A passagem a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessário, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia ao desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de contribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência é uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação. E mais cedo gozam do fruto dos seus labores.
Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Obrigada, e aqui estamos mais uma vez, né? Não sabe Deus quantas vezes vamos ter que voltar. Mas sempre com o amparo da espiritualidade maior, que sempre nos ajudam, né, meus amigos? E agora, vamos convidar a nossa amiga, expositora da noite, né? Eu estou vendo aí vários amigos, né, aí conosco, aqui na nossa sala virtual, que eu estava com saudades, que gratidão vê-los todos aqui, né? Mas agora eu vou convidar a nossa amiga Valdete, que vai continuar o livro Voltei. Lembrando para todos os amigos que quem não souber pegar ainda o link lá no nosso canal no YouTube, é só me chamar que eu passo o link. Lá tem todos os vamos chamar por capítulos, né? Os módulos que a Valdete já fez do livro Voltei. Valdete, querida, seja bem-vinda. Oi, boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui de volta, analisando esse livro muito importante. Cada vez mais que a gente avança, a gente vê que essa lição aí do Evangelho que foi lida, o nosso livre-arbítrio, nós precisamos usá-lo com muita responsabilidade, com muito critério, com muito amor, aplicando tudo que a gente sabe do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, porque nossas escolhas interferem profundamente na nossa vida futura. É o que está mostrando esse livro aqui. Então, vamos lá. Você vai começar por... Então, nós tínhamos parado no momento em que o irmão Jacó, o Frederico Figner, a filha dele está com ele nessa caminhada, nessa jornada, e depois que vários daquela equipe, que eram 17, que estavam sendo transportados, recém-desencarnados, aos seus destinos, né? Aí ele já estava preocupado, porque aquela falange ali, aquele grupo já estava tão reduzido, muitos já haviam sido acolhidos pelo caminho e ele ainda estava lá. Mas eis que alguém o chama, irmão Jacó, que ele olha, eram 4 ex-amigos deles, 4 amigos que fizeram parte dos trabalhos dele ali na Federação Espírita Brasileira, que quando encarnado é onde ele frequentou, trabalhou e conviveu com uma equipe muito grande de trabalhadores. E esses 4, eles tinham feito parte da administração, da diretoria, da presidência da Federação Espírita Brasileira. Ou seja, é o Leopoldo Cirne, aquele ser, que foi aquele que substituiu o Bezerra, quando o Bezerra encarnou, ele dirigiu por 13 anos a federação. O Inácio Bittencourt, que também foi um médium que trabalhou ali é o IB ali, Inácio Bittencourt. O Guion Ribeiro, que foi durante mais de 20 anos, até desencarnar, presidente da federação,
e ele era tão culto, tão estudioso, era poliglota, que as traduções assim principais da obra de Kardec, quem fez foi ele. Então, até eu lembro da dona Antonieta Barini, que ela era professora de francês, e ela dizia que preferia as traduções do Guion. A do Herculano Pires também muito boa, muito cheia de nota, que o Herculano explica. Então, são as duas melhores traduções que a gente conhece, a do Guion Ribeiro e do Herculano Pires. E do Luiz Saião. O Saião, ele não foi presidente da FEB, mas ele que organizou o grupo que deu origem à Federação Espírita Brasileira. E esses 4 estavam juntos ali. E todos eles muito amigos de quem? Do Bezerra de Menezes, que estava conduzindo aquele grupo. E então eles conversaram um pouco e disseram que depois iriam encontrá-lo, que agora eles estariam sempre junto com ele. E depois, então, ele vai com a filha para uma casa. Nessa casa, ele encontra uma senhora que era familiar, tanto para ele como para a filha. E ele, então, não foi permitido que ele dissesse quem seria, mas tudo indica que ela era, assim, ou a babá que cuidou dele, dos filhos dele, porque ela tinha muita intimidade, não era mãe dele, mas alguém, assim, muito próximo, que ajudou muito a família. Mas falou que não permitiram que ele dissesse, com certeza por causa de pessoas que ainda estavam encarnadas quando o livro saiu. E ali ele foi atendido, ficou encantado com a casa, tapetes, quadros na parede, tudo mais bonito do que aqui. Como ele morou numa mansão muito bonita, então ele achou que o que tinha ali era tudo mais belo, mais luminoso, e ficou encantado. Mas ele estava se sentindo tão abatido, tão fraco, porque ele já não estava mais ali envolvido pelos fluidos daquela comitiva puxada pelo Dr. Bezerra, que passou para eles toda aquela vibração fluídica. Aí, então, ele foi levado pelo irmão Andrade e pela filha, a Marta, ali para um quarto muito amplo, brilhando, limpinho, uma cama aconchegante, uma janela muito ampla que dava ali para fora, para um jardim maravilhoso. Aí ele foi colocado ali e dormiu, mas foi um sono muito diferente. E nesse sono, ele parece que encontrou os parentes dele desencarnados, mas assim, em lugares diferentes, lugares estranhos, porque ele era de origem da Europa. Então, parecia que os familiares estavam, assim, não no Brasil, em lugar muito diferente. E dormiu, não sabe quanto tempo. Aí, quando ele acordou, ele estava mais disposto, não sentindo cansado, mas ele sentia necessidade de algum alimento. E quando ele acorda, quem está ali do lado dele? O irmão Andrade. Aí ele continuou perguntando sobre aquilo que eu já falei para vocês, por que teve que passar naquela ponte luminosa, por que se eles estavam volitando, eles não conseguiam volitar sobre aquele abismo. Aí falou que a volitação deles e dos outros desencarnados, como a gente explicou, que eram menos lúcidos e preparados do que ele, então eles não iam ter condição de resistir ao ataque daqueles espíritos
problemáticos, espíritos devedores, que estavam ali naquelas furnas, aqueles abismos, e poderiam ser arrastados por eles. Então, eles tiveram que ir volitando, mas passar naquela ponte com luzes vindas da esfera superior, para eles deslizarem com mais facilidade e com a ajuda ali, no caso, do Dr. Bezerra. E dos outros que amparavam os outros desencarnados, porque eu falei daquela equipe, 2/3 eram espíritos protetores, e 1/3 eram os recém-desencarnados. Ele mesmo estava amparado pelo Dr. Andrade e pela filha, além do Bezerra, que ia na frente. Só com ele, 3 o acompanhavam. Aí, ele depois, a filha dele chegou ali no quarto e trouxe uma vasilha com suco das plantas ali daquele parque. Um suco muito agradável, leve, reconfortante. Quando ele acabou de ingerir aquele suco, ele sentiu outro. Ele estava bem, ele estava desperto. Aí ele conversou mais coisas. Por que que ele já não estava ali lembrando da vida anterior, sendo que ele viveu aquela temporada aqui na Terra, mas antes ele tinha saído daí do mundo espiritual, reencarnou e agora retornou. Então, ele voltou à verdadeira pátria, onde ele já tinha vivido experiências de reencarnação, desencarnação, reencarnação, desencarnação. E por que agora ele teve esses traumas, ele passou por tudo isso? Aí o irmão explicou para ele que tudo o que acontece ao reencarnar, ao desencarnar, são choques que a gente precisa sofrer, que nos desperta mais a consciência. E espírito muito evoluído, quando desencarna, ele não passa por esses traumas. Ele já assume as suas lembranças, seus passados, né? Mas ele não estava nesse estágio. Então, ele não podia lembrar esse passado, os acontecimentos anteriores, que poderiam perturbá-lo, perturbar até continuar ali a sua evolução. Aí depois a filha dele, o irmão Andrade, se afastou, né? Aí eles foram entrar na casa, aí que ele viu que tinha um piano que é mais completo do que os daqui da Terra. A filha sentou, tocou uma música, ele ficou enlevado, porque na casa dele, a mulher dele, as filhas, inclusive uma se tornou soprano, que participava de teatro, cantando óperas. Então, eles tinham essa formação erudita, formação de músicas eruditas. Então, eles eram bem cultos, de formação bem assim, elevada culturalmente. Então, a filha tocou o piano, ele ficou enlevado de ouvir e viu novamente, com mais detalhes, a sala de leitura, viu livros com capa que saía luz, as figuras eram muito mais coloridas, as páginas brilhavam, a sala de leitura muito ampla. Então, era uma casa que tinha todo esse conforto. Aí ele foi saber, o Andrade acabou indo embora para outras atividades, aí ele foi saber da filha que ela recebeu autorização para acolhê-lo ali naquele parque de repouso onde ela trabalhava. Então, aquela casa ali fazia parte do parque,
da administração do parque, não era propriedade dela, era propriedade geral. Ele foi, então, aceito para ficar ali com ela e perto do lugar que ela trabalhava. Aí, então, ela foi sair com ele e mostrar o parque. O parque era de educação e refazimento de crianças e adolescentes. Ela trabalhava com crianças aí no instituto de 7 a 12 anos. Aí ele perguntou, mas e as crianças tenras que desencarnam tão novinhas? Ah, elas ficam em outro departamento, onde elas se aprimoram, onde elas acabam despertando, porque essas crianças são preparadas para a reencarnação. Porque crianças mais elevadas, que não precisam voltar a reencarnar, elas não ficam aqui. Elas são levadas para outras regiões, onde elas já vão reassumindo as suas personalidades, mas as daqui permanecem sendo educadas. Aí ele falou, e como que são divididos? Aí ele foi com ela no pátio daquele instituto, e falou que é um instituto tão gigante, tão maravilhoso, muito mais gigantesco do que essas universidades que nós temos aqui. E ali as crianças, ela explicou que são divididas por grau de evolução. Dentro desses grupos de grau de evolução, formam-se grupos menores de acordo com aptidões, com vocações. Por isso que aqui na Terra, quando a gente está aqui misturando, é certo que tem que incluir as pessoas com mais dificuldades, mas a gente tem visto que é problemático, não dá muito certo, porque olha lá eles dividem por grau de evolução, por grau de aptidão, para poder o trabalho deslanchar, desenvolver melhor. E a filha dele, então, trabalha com essas crianças. A hora que chegaram no pátio, umas correram e abraçaram, como se ela fosse uma verdadeira mãe. E chegaram perto dele, alguns, e beijaram a mão dele e chamaram de vovô. Então, muito carinhosas, muito alegres, nada assim, demonstrando infelicidade, revolta, nada disso. O ambiente ali era de muita alegria, de muito encantamento. Depois, ele observou, saiu dali, que as casas eram separadas umas das outras. E ele, à distância, avistou a cidade, porque aquele parque ali ficava na periferia daquela cidade, daquela colônia espiritual, onde aquele parque fazia parte. Aí ela foi com ele visitar a cidade. As casas eram abertas, bem separadas umas das outras, mostravam um grande planejamento. Aqui no livro ele ainda coloca que as casas não eram tão perto para ter o incômodo de um vizinho perturbando o outro. Mas aí é lógico que esses vizinhos não se perturbam, né? Mas mesmo assim as casas têm uma separação. Muito bonitos os jardins, os pássaros encantadores, coloridos, brilhantes, tudo mais maravilhoso que aqui. E lá no centro, um grande templo com 7 torres. Não sei se vocês já viram a igreja de Colônia, que fica na Alemanha. Colônia é uma cidade da Alemanha. Esse templo é muito parecido com a igreja lá de Colônia. 7 torres que iam bem para
o céu, e aí eles chegaram perto, ele ameaçou entrar, aí a filha não deixou, porque falou que ali é só quem está preparado, os espíritos que frequentam ali eles têm orientações para trabalho, eles recebem orientações das altas comunidades, intuições que vêm de fora, e essas torres como que são verdadeiras captadoras de energia dessas esferas superiores. Então, ele não foi autorizado a entrar. Bom, quando eles saíram dali, aí ele ficou 30 dias para esperar uma homenagem que ia ser feita a ele. Aí, então, nesse intervalo, a gente às vezes até esquece o que vem depois. Na segunda noite, ele só ficou sabendo que daí 30 dias ele iria receber orientações mais seguras. E aí ele seria, então, naquele templo. Bom, nisso, quando foi na segunda noite que ele estava ali, ele recebeu a visita de 2 amigos, o Guion Ribeiro e o Caibar Schutel. Aí, conversando com ele, o Caibar é aquele de Matão, que fundou a Revista Internacional do Espiritismo, que fundou o jornal Clarim, e o Guion Ribeiro, que é esse que a flechinha está mostrando, é aquele... Não, esse aí é o Caibar. Esse daí é o Guion. O Guion Ribeiro, ele desencarnou, ele tinha uma forte catarata, e ele não enxergava direito do olho direito, porque a catarata é muito forte, naquela época não tinha cirurgia. Aí o que o irmão Jacó percebeu? Ele estava remoçado, ele estava com a visão perfeita, o Caibar também estava muito jovem, os dois estavam assim, remoçados. E quando desencarnaram, eles desencarnaram já em avançada idade. E viu que eles estavam muito bem. Aí eles deram notícia, aí eu esqueci de falar ali atrás, que lá na casa, ele perguntou na notícia dos familiares, antes, não precisa voltar não, só eu lembrando isso. Aí a Marta falou, deu notícia de todos os parentes, muitos já tinham reencarnado, outros estavam trabalhando em outros lugares, e eu já teve médium que me falou isso, que às vezes, por exemplo, nós aí de Franca, acha que os espíritos que desencarnam ficam tudo aí nas comunidades de Franca, nem sempre. Às vezes eles vão ajudar, trabalhar em outros lugares, até distantes. E então tinha parente dele que não estava ali. A filha estava, mas outros não. Então, foi aonde ele ficou sabendo notícias de quase todos. E agora, então, vamos ver o que os amigos vão falar com ele. Esses companheiros falaram, por exemplo, que o Bittencourt Sampaio, que ainda não apareceu, ele foi também um trabalhador da FEB, um dos fundadores da FEB. Aquela música, tão longe de mim, distante, essa letra é do Bittencourt e a música é do Carlos Gomes, aquele famoso compositor. Então, Bittencourt era poeta, político, jornalista, ele era de uma inteligência brilhante. E ele agora estava em lugar superior. O Guion estava ajudando também, fora ali daquela comunidade, os trabalhos que a família dele deu continuidade. Então, ele vinha muito ao Rio ajudar, mas estava vivendo numa outra comunidade superior. O Caibar Schutel
como deixou uma obra gigantesca em Matão, ali perto de Araraquara, ele então estava ajudando esses trabalhos dele, quem deu continuidade, mas também vivia ali em outra comunidade. Bom, aí eles conversaram, falaram que o Bittencourt, por exemplo, estava supervisionando os trabalhos do espiritismo na região superior. Aí, então, eles falaram assim, você não quer dar uma volta lá no Rio? Olha, isso aí no segundo dia. Aí, ele quis. Então, ele foi com esses 2 amigos visitar o Rio de Janeiro. E, na hora que eles deslocaram, ele estava em volitação, parecia numa linha reta. Não tiveram que passar naquela ponte. Aí, ele perguntou, mas por que agora a gente está conseguindo, né? Ele falou, porque você já está melhor, mais desligado, então você já, das suas experiências na Terra, e então já dá para você aí volitar. Aí ele falou que quando eles desceram ali na Terra, foi o impacto, e parecia que eles não desceram igual assim um foguete, parecia que eles desceram numa escadaria imensa, veio deslizando assim numa direção não vertical, inclinada. E quando chegou ali, ele ficou abismado. O que ele começou a observar? Quantas pessoas estavam todas ali envolvidas por espíritos desencarnados, poucos por espíritos mais evoluídos, e a grande maioria estava envolvida por espíritos horrorosos, inferiores, obsessores. Terrível. Parecia assim, vampiro, igual polvo enlaçado. Ele ficou abismado de ver quanto ainda a humanidade está vinculada a sentimentos inferiores, porque tudo aquilo era sintonia, era atratividade, envolvimento com esses espíritos. Aí na figura vocês veem, então, ali no fundo, o casal com o espírito mais evoluído. E aqui um exemplo de espírito obsessor. E então os outros 2 não importaram de ver, porque estava acostumado, mas ele ficou. Aí falou assim: será que eu não posso materializar aqui para aparecer e essas pessoas me virem aqui? Aí o Guion deu uma risadinha e falou: mas o que é isso? Que infantilidade! Para que isso? Para que se manifestar? Você não está preparado ainda? E, então, olha só como a gente é apressado, como a gente quer aparecer, né? Aí, o que ele foi perceber? Que eles estavam ali vendo espíritos de dipsomania. Aqueles espíritos faz as pessoas beberem com uma vontade incontrolável. Não, não, não. Pode voltar. É naquele anterior. Aí. Então, eles observaram que espíritos ali entraram numa reunião mediúnica, né? E aí foi ver que o trabalho ali dos médiuns em favor dos espíritos era muito grande. E tinha espíritos, então, que ficavam ligados ao consumo de álcool, então era chamado de dipsomania, a pessoa que tinha aquela vontade incontrolável de beber. E quando eles entraram nessa instituição importante, eles viram que o Leopoldo Cirne estava num salão enorme, dando aula, rodeado de dezenas de espíritos menos evoluídos do que ele, mas que não era um perturbador. Não, nem não. Pode deixar ali. Volta. Aí, o que é que aconteceu aí?
O Leopoldo Cirne estava dando uma aula, preparando ali naquela entidade uma dezena de espíritos para serem trabalhadores junto a médiuns, junto a espíritos necessitados. E ele mostrava ali que aqueles espíritos estavam com vontade de trabalhar e evoluir, e todos eles já tinham passado por serem criminosos, por serem viciados, todo tipo de problema. Então, agora eles queriam melhorar, e Leopoldo Cirne estava ensinando a eles como vencer todos esses vícios que eles já tiveram, como buscar melhorar, como buscar a luz. Aí, dali, quando Leopoldo Cirne acabou a aula, aí cumprimentou os três, né? E foram para a reunião mediúnica naquela instituição. Era outra sala. Ali na reunião, tinha espírito que estava assim, sendo controlado, dialogando para ver se eles modificavam. Só que tanto o Guion, como o Cirne, como o Caibar Schutel, não estava sendo visualizado nem por aqueles que receberam aula do Cirne e nem pelos espíritos ali que estavam sendo doutrinados. Mas o Jacó estava, porque ele não tinha luz, os outros todos tinham luz. Ele ficou tão chateado, tão acabrunhado, que ficou num canto, porque ele percebeu que ele estava sendo visto pelos espíritos menos elevados, e os outros não. Aí aquilo deixou ele encabulado, muito triste. Aí, quando eles voltam lá para a casa dele, lá para o plano espiritual, aí a filha dele percebeu a tristeza dele. Aí falou assim: meu pai, tenha calma, não é assim que você vai melhorar, vai conseguir a sua luminosidade, né? Aí falou assim, o dia amanheceu, aí ele continuava tristonho, aí falou assim, você não quer fazer um passeio comigo? Aí ele teve vontade de visitar os Estados Unidos, que quando ele saiu, vocês lembram a história dele? Com 15 anos, da Europa, ele veio para os Estados Unidos. E só aos 23 anos é que ele foi chegar no Brasil. Então, ele passou por lá ele conheceu o Thomas Edison, que inventou o gramofone, que ele comprou, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, e que teve muitos inventos. Aí ele falou assim, eu gostaria, então, de... Aí a filha levou. Aí ele viu que estava de dia, então ele já não enxergou aquela ponte, ele já foi vendo que estava comunidades espirituais menores, mais diferentes. Então, foram volitando, até que ele falou assim, será que não dá para eu ver o Thomas Edison? Aí a filha falou, então vamos para o norte. Aí eles tinham acabado, então, de percorrer os países latinos, que é a América Central, o México. Então, eles entraram nos Estados Unidos e foram para a parte norte. A Califórnia não fica no norte, fica mais a oeste, porque ele queria ver o Thomas Edison, e nisso chegaram numa instituição espiritual de uma colônia ali. Aí ele ficou encantado de ver aquela instituição maravilhosa, e veio um espírito luminoso e que falou que o Thomas Edison viria recebê-los. Ele ficou admirado, como é que ele já sabia que ele queria ver o Thomas Edison. Aí falou que ele não vivia ali naquele lugar, ele estava numa área muito superior, e que ele tinha tanta atividade que ele podia ter só 15 minutos ali com ele. Aí, nisso, chegou o Thomas Edison, realmente ficou 15 minutos, chegou e o abraçou, a luz dele era tão intensa que ele ficou tão assim, acabrunhado, envergonhado, mas ele abraçou carinhosamente.
Aí agradeceu dele ter divulgado o gramofone e falou, aí perguntou, né, por pensamento, ele nem conseguia falar, ele só por pensamento externava o que ele queria saber. Então ele disse que ele continuava nas altas esferas, fazendo pesquisas científicas, que o momento da Terra estava muito difícil, isso tinha acabado a Segunda Guerra. Aí ele falou, essas armas atômicas são muito perigosas, o homem enveredou por essas descobertas perigosas, porque foi a época que Estados Unidos inventou a bomba atômica, né? Então, falou que o mundo estava correndo sérios perigos, que ao invés de criar coisas assim mais elevadas, o homem estava criando armas tão perigosas, né? Aí ele falou que estava continuando pesquisas e que os pesquisadores recebem muita orientação do plano espiritual. Aí despediu e perguntou para ele se ele ia reencarnar e falou, vou reencarnar, mas no momento que for propício. Por enquanto, a humanidade está numa fase muito complicada. Então, Tomás Edison prometeu que iria. Aí, quando voltou para casa, tal, daí 30 dias, ele, então, nesses dias todos, ele sempre recebia visita dos amigos e até que passaram os 30 dias, foi para o templo onde ele iria ser recepcionado. Aí, então, ele viu que tinha uma centena de espíritos ali naquele salão imenso do templo, tudo muito iluminado lá na frente. E ligado a uma das torres, tinha uma câmara. E ele percebeu também que ali estava amigos dele, todos foram recepcioná-lo. E até que, depois de uma prece, aí veio o Bittencourt Sampaio, veio igual uma estrela. Ele lembrou de quando a filha dele materializou-se. Aí, como uma estrela, nisso apareceu a figura dele. E o Bittencourt Sampaio apareceu no meio daquela luz e saiu de lá e veio até ele. Ele não aguentou. Aí ele começou a falar de todos os defeitos dele, de todas as coisas erradas que ele fez, gritando alto para todo mundo ouvir. Aí os amigos ampararam e o Bittencourt veio e o abraçou e falou que não era para ele ficar daquele jeito, que o passado aqui na Terra, todos passaram por problemas, todos vivenciaram problemas, todos tiveram defeitos e continuavam tendo, e que estavam todos a caminho da luz. Só Jesus passou por aqui sem nenhum problema, sem nenhum defeito, sem nenhum vício, só ele foi puro. Aí ele ficou muito feliz de ver toda aquele grupo, ali os amigos todos, incentivando, né? E nisso, ele foi, então, Não, ainda não é hora. Pode voltar. Volta um pouquinho. Depois dessa reunião, aí ele foi para casa e muito preocupado dele não ter a luz dele, que ele estava perturbando ele demais. Aí o Guion sugeriu para ele receber aulas no instituto, na escola da iluminação. Aí ele foi para essa escola e lá ele percebeu que professor e aluno era tudo assim misturado, não tinha diferença. E não tinha um espírito conhecido dele, porque falaram para ele, o Guion e os amigos, que familiares, amigos, às vezes paparicam muito, bajulam muito e atrapalham. Aí, então, que ali ele iria receber aulas e
uma semana só bastaria para ele formar grupos de como trabalhar. Ele queria trabalhar recuperando os obsessores, que é o trabalho de dialogador que ele fez nos últimos 10 anos na FEB. Aí, então, ele começou a ter aulas, achou muito importante, e nisso um amigo dele propôs para ele, um daqueles alunos, para eles, se ele topava já ir na Terra recuperar algum obsessor. Aí o professor dele falou assim, ó, é bom que vocês vão, vocês dois, com alguém que tem experiência. Aí indicaram outro trabalhador da FEB, o Amaral Ornelas. Esse era um poeta, um escritor, autodidata, foi um grande médium ali na Federação, médium receitista, e que trabalhava também com a desobsessão. Aí falaram para o Ornelas acompanhá-los. Aí lá foram os dois com o Ornelas. Aí o Jacó queria mudar um obsessor que ele tentou muitos anos de tirá-lo ali ele obsediava uma pessoa que ele conhecia, essa pessoa bebia demais, atrapalhava a vida da família, e o obsessor não largava ele de jeito nenhum. Aí ele se propôs a ir agora ao primeiro trabalho, a ver se conseguia tirar esse obsessor da companhia desse amigo. Aí o que eles chegaram lá num bar, estava o obsessor e a pessoa que ele obsediava. O obsessor vidrado ali num copo, magnetizando, hipnotizando a pessoa a beber. Aí quando ele viu, porque ainda não tinha luz, né, o irmão Jacó, ele reconheceu e veio furiosamente, e o Ornelas falando, fique na sua, não se intimide, fique e manifeste amor, compreensão, carinho. Quando o obsessor veio, ele veio furioso, com os punhos assim, como que para esmurrá-lo, e falando, você aqui não me dá trégua? Cadê sua luz? Você não tem luz nenhuma? Aí começou aquele diálogo. Não, eu estou aqui, meu irmão. Eu quero que você deixe esse caminho, que você passe a seguir um caminho de luz, de equilíbrio. Como assim? Você não tem moral nenhuma. Quando você estava lá, naquelas reuniões, você saía de lá e eu seguia seus passos. Você não vivenciava nada daquilo que você sabia, que você conhecia. Pelo visto, ele ia para a parte do sexo, sei lá. Ele não fala assim claramente, mas ele tinha muito dinheiro, ele devia ter se envolvido com esses prazeres do mundo, né? Porque os erros que ele falava que ele tinha, então devia ser também nesse sentido. Aí ele falou, eu seguia seus passos, olha só como a gente é acompanhado por bons espíritos e aqueles também que ficam vendo a nossa parte negativa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos. Aí, o irmão Jacó pensou até em desistir. Aí, Ornelas veio, pôs a mão na testa dele e falou assim, não desista, eu vou te orientar. Aí, só sei que ele conseguiu ir mantendo um diálogo, e o espírito retrucando, e ele mostrando que ele teve as fraquezas dele, mas ele estava agora a fim de melhorar, de ajudar. Então,
Ele foi, até que deram passes de relaxamento naquele alcoólatra, ele e o amigo, e o Ornelas ali segurando firme a situação, não conseguiram ainda afastar totalmente o obsessor, mas já deixou o obsessor pensativo e já mudando um pouco. Aí voltou o irmão Jacó, preocupado por ele não ter luz. Aí a filha falou, e o Bezerra também sugeriu a ele, então, mais um tempo de estudo, de preparação. Aí, o que aconteceu? Ele ficou 200 dias. Além das aulas, ele sozinho vinha ver organizações desses espíritos obsessores para ir aprendendo as reações que eles tinham, como ele deveria agir. E ele, então, durante 200 dias, ele veio, até que ele foi, com toda sinceridade, com todo amor, ele foi aprendendo e burilando, modificando. Aí, num desses dias que ele veio sozinho visitar essas comunidades, no meio do caminho, quando ele estava voltando, ele foi interceptado por uma equipe de padres obsessores que vieram a fim de desmoralizá-lo, de perturbá-lo, de arrastá-lo. Então, foi uma equipe muito difícil, perigosa. O que ele fez? Ele fechou os olhos, orou com fervor, que ele queria que aqueles espíritos, com todo amor, Jesus falou para amar os inimigos, para perdoar aqueles que nos ofendessem. Então, ele pediu que ele queria agir daquela forma que Jesus orientou, e pediu com tanta fé que, quando ele abriu os olhos, aqueles espíritos tinham afastado. E ele olhou, tinha uma luz violeta brilhando ali junto a ele. Aí ele procurou com os olhos para ver se tinha alguém. Não tinha. Aí nisso apareceu Bittencourt ao lado dele. E falou assim: essa luz é sua. Você se auto-iluminou. Aí ele ficou tão feliz, agradeceu tanto. Aí Bittencourt falou: você agora está imbuído com sinceridade, de todo amor, em ajudar, em amparar a esses espíritos, a tirá-los dessas situações. Aí ele passou, então, a ter aquela luz, e voltou feliz para aquele lugar onde ele estava morando, ali com a filha, e fizeram uma reunião especial, ele programando com aqueles amigos dele, fizeram uma reunião. Daquela reunião, 3/4 eram conhecidos dele, que trabalharam com ele aqui na Terra, que ajudaram de uma forma ou de outra, e 1/4 eram novatos. Então, eles planejaram, fizeram um planejamento com a ajuda do Bezerra, com a ajuda dos amigos dele, do trabalho que ele iria dar continuidade àquilo que ele fez aqui na Terra. Aí, lá eles explicam o seguinte: cada um, quando volta para lá, pode optar em dar continuidade àqueles trabalhos que iniciou aqui. Como ele gostava do trabalho de desobsessão, de trabalhar com esses espíritos, então ele pôde seguir nesse caminho. Eu que gosto da evangelização, eu sei de pessoas que eram evangelizadoras e continuam ajudando lá na evangelização. A própria filha dele está trabalhando na educação daqueles, preparando aqueles espíritos, daquelas crianças que têm que retornar. Então, é assim, cada um continua na atividade que deu iniciativa, que gostava de fazer aqui, de ajudar aqui, e lá, então,
continua a vida, o trabalho. Mas o importante é que nós só nos iluminamos continuando na seara do Mestre, no trabalho de Jesus. Por isso que essa frase aí, eu copiei da internet, puseram a foto dele, quando ele mais jovem, e uma frase dele: se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na Terra. Então, aí a gente vê que, por ele ser ainda uma pessoa que teve algumas falhas, ele teve bastante trabalho para poder voltar ao que ele queria fazer e a iluminar-se. Quando Jesus falou, brilhe a vossa luz, a gente tem que trabalhar e fazer brilhar essa luz, com muita vontade, persistência, sem perda de tempo. O meu problema é perda de tempo. Eu perco muito tempo. Essa eu não, acho que é de todos nós. Minha grande falha é a perda de tempo, preguiça mental, devia estudar muito mais. Valdete, tira só uma dúvida aqui dos nossos amigos. Então, quer dizer que a criança desencarnou uma criança hoje. Então, ela vai chegar no mundo espiritual criança, né? Até esse grupo de crianças que tem que reencarnar, que estão nessas situações, é assim, mas eu tenho o caso de um primo que teve gêmeas. Quando as gêmeas estavam com 2 anos, uma delas desencarnou numa piscina da casa dele, e tinha só um azulejo e meio de água. E ele estava tomando banho, se enrolado na toalha, a mulher estava passando roupa, a minha prima lá olhando as crianças, quando viu que as outras gritaram, tiraram ela, mas não puderam salvá-la. Aí, daí 1 ano e tanto, ela comunicou, ela já estava jovem e queixava que ainda doía a cabeça. Então, não foi por afogamento. Ao cair na piscina, ela teve o crânio, afetou o crânio, porque era a dor de cabeça que ela tinha, e ela cresceu de lá. Então, é o caso dela não ter permanecido criança. Isso daí nem 2 anos, porque meu primo tem um centro, cuida de um centro lá em não é Palmelo. Depois eu lembro. Lá em Goiás. Então, essa comunicou. Já por outro lado, a Célia Essado em Cristais, a cunhada dela, que é até minha prima, ela teve 2 filhos, e os 2 desencarnaram, um acho que aos 7 e outro aos 5 anos, com problema sério que eles tinham de nascença, de fígado. E depois ela teve mais um casal de filhos, mas esses 2 desencarnaram. Aí ela falou que o que morreu com mais idade, comunicava lá no centro da Célia, né, que ele era muito infantil, muito imaturo. E aquele que desencarnou mais novinho, ele já estava demonstrando mais maturidade, mais idade. Então, não é igual para todos. Eles estavam assim, escola, quer dizer, uns avançam, outros ficam ali com as necessidades, depende da evolução do espírito. A necessidade. Cada caso é um caso, né? Então, a gente não pode generalizar nada, nada. Né? Nem o tipo de desencarnação aí desse irmão Jacó foi diferente de todo mundo, né? E então, cada um desencarna de um jeito, aquele negócio que todo mundo passa pelo umbral, não passa, né? Não tem nada disso. Recolhido naquele grupo mesmo que ele foi, tinha uns que tinham desencarnado, fazia um tempo já que estava aqui, só foi recolhido para lá, depois de uns dias, ele foi no mesmo dia,
recolhido. Cada um vai ter, assim, é difícil falar essa palavrinha, mas é aquilo, é o seu merecimento, é aquilo que, a estrada que caminhou, né? Então, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente tem, né, na nossa vida, aproveitar todos os momentos da vida, para que, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, várias crianças desencarnaram, né? Sim, sim. Com certeza, Bebezinhos, em vários tipos de tudo. condições, Então, né? é a necessidade para o espírito, né, Valdete? E deve ter muitas equipes socorristas, porque o que fala nesse livro que eu não falei, que eles têm muitas equipes socorristas, que o doutor Bezerra e o Saião, eles preferem ficar nessas equipes, eles não quiseram ir para mais alto, não. Sim. Eles estão socorrendo, tanto é que o Bezerra ajudou a levar, né? É exemplo do Bezerra, né, que preferiu ficar aqui conosco do que galgar. Então, socorrendo, porque eles são espíritos abnegados, e eles gostam de fazer isso. Ai, que bom, né? Ai, que bom aprender, ver, e a doutrina vai nos dando esse conforto, né? Tem o caso também daqueles jovens que morreram, do filho do Jaime Roncari, né? Ele ajuda a recolher esses que morrem de acidente, porque ele também desencarnou num acidente, né? Passou por isso, né? Tem já... Pela experiência. Então, diz que geralmente quem passa por aquela experiência é um criminoso ou que usou droga, que quem passa por essas experiências e muda, vem ajudar os que vivenciam essas experiências negativas. Que bom, né? Ah, que beleza. É isso que a gente tem que tirar de aprendizado, né, meus amigos? Mas vamos agradecer a nossa amiga, né, por mais um estudo que ela nos apresentou, e eu já falei para ela que ela não vai nos deixar, não, já estava pedindo para ela fazer uns outros estudos aí para nós, né, para que a gente possa, a cada dia, ir aprendendo um pouquinho. Aprendendo junto, né? Nós vamos cada dia mais. Quem sabe um pouquinho mais, vai puxando, quem sabe um pouquinho menos, né, e assim nós vamos caminhando. Valdete, querida, muito obrigada por mais esse livro, por esse estudo, viu? E esperamos sempre contar com a sua presença aqui conosco, viu? Fique conosco. Agradeço e muito obrigada a todos. Nós que temos que agradecer a sua disponibilidade. Gratidão mesmo, minha amiga. E agora, meus amigos, hoje nós estamos aí com a nossa... começo de mês, né? Até antes de iniciarmos aqui, eu estava falando, né? Junho. Aí eu diria, não, tá longe. Eu falei, não tá, não, nós estamos em maio, né? Então vamos lá, começando maio, logo estaremos já indo para o último mês do primeiro semestre, né? O tempo voa, meus amigos. E então, a nossa pauta do mês de maio, então hoje nós tivemos a nossa querida amiga Valdete. A semana que vem também teremos a nossa querida amiga, a Ângela Raiz, que irá trazer um tema aí que está sendo surpresa. Estava conversando com ela. Aguarde, o que a Ângela está aí preparando para nos trazer, né? E na terceira semana teremos a parábola do semeador com a nossa amiga Doroti. E a última semana é da USA Intermunicipal. Então, agradecemos a todos os companheiros que estiveram aqui conosco, né? Os que estarão posteriormente também nos assistindo. E agora nós vamos para a nossa vibração final. O momento, né, de conectarmos com toda essa equipe maravilhosa que estão conosco sempre, né, nos amparando. Vamos pedir um amparo, a proteção para os nossos lares. Vamos deixar a equipe de Jesus, do Senhor José Marques Garcia, adentrar os nossos lares, onde nós possamos nos beneficiar com essas energias benéficas que esses nossos amigos nos traz, fluidificando as nossas águas, com a medicação que
o nosso corpo espiritual tanto necessita, que refletirá no nosso corpo material. Realizando o passe, transmitindo essas energias que cada um dos nossos irmãos que aqui estão necessitando. E que essa paz, essa energia tão boa que esses amigos nos trazem, possam expandir para os nossos entes queridos, para os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, para os que estão nos presídios, para os que estão nos orfanatos, nos lares de idosos, e que possam chegar para os nossos irmãos que estão na região sul do nosso Brasil. Que todos possam receber essa energia boa, benéfica, de paz, de conforto e de esperança de dias melhores. Seu Adalto? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho de marca. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada, meus amigos, e que possamos todos, irmos com essa paz, com essa luz, durante toda a nossa semana. Até a próxima semana. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Jesus, meus amigos. Muito obrigada.